Boa tarde, Solange. Aí, a Cláudia está entrando. Aí. Chegou para você? Opa, cadê? Cláudia não está conseguindo participar. Vamos enviar de novo. Cláudia, enviar. Acho que agora veio. Oi. Aí, deixa eu... Eu não estou conseguindo acertar o microfone aqui, peraí. O volume do computador. O meu também. Aê. Tô. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah lá, a Solange já tá na sala aí, Cláudia. Liga, né? É a Xuxa. Minha prima. Minha irmã. Ah, sua prima. Tá me ouvindo bem? Tô. Show. Deixa eu abrir aqui deixa posicionada aqui minha colinha. Aí, show. Beleza. Vamos lá, vou começar então, tá? Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está ao vivo. Bom dia ou boa noite para quem for ver a gravação, né? Estamos aqui na live de número 15 dos Bastidores do Emagrecimento. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema, a gente vai falar também de um tema um pouco mais técnico, relacionado mais à parte de neurociência. E pode ser que vocês se identifiquem muito com o que a gente vai bater um papo aqui. Tá bom? Então, Cláudia, se você quiser se apresentar, depois eu me apresento aqui na sequência e a gente vai tocando o barco aí. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. Quem está vendo ao vivo. Boa noite para quem vai ver depois. Meu nome é Cláudia Luz e eu estou aqui com o Júnior nesse projeto aí dele, dos bastidores, né, do emagrecimento. Sou uma ponte, né, Júnior, para receber algumas dúvidas, trazer alguns temas aí de alunos, de amigos, né? Mas como se fosse uma mediação, né? Uma mediação. E aí, de tarde, às terças e sextas, a gente vem aqui bater um papo sobre os bastidores, né, do emagrecimento. Eu gosto de falar bastante, que é muito comum as pessoas conhecerem o palco, né? E o palco está a alimentação, exercício físico, e o Júnior fala do que está por trás, lá nos bastidores do emagrecimento, né? Que faz todo sentido, né? Que é um conjunto aí para quem busca o emagrecimento conseguir ter sucesso aí e atingir seu objetivo, né, Júnior? É isso aí. É isso aí. Sem um bom bastidor, né? Não tem ninguém que consegue brilhar no palco, né? Então, o bastidor ele vem dando esse suporte aí e a gente vem trazendo esse conhecimento. No bastidor. Né? É isso aí. E aqui do lado de cá, gente, sou o Dair Júnior, sou educador físico, né? De formação. Sou formado também, tenho formação em treinamento comportamental e eu sou um aprendiz de hipnoterapeuta, né? Então eu me considero um aprendiz ainda porque ainda estou muito no início da carreira de hipnoterapia, então tem muito chão aí, tem muita lenha para queimar, então sou apenas um aprendiz. Na parte de treinamento comportamental eu já estou um pouco mais de tempo, né? E na educação física aí faz parte da minha vida e hoje a gente vai trazer aqui para vocês um tema relacionado à parte de neurociência, né? Então alguns mistérios aí que vão ser bem legais aí
para vocês, vocês vão entender. Pode ser que caia muitas fichas, né? Pode ser que vocês comecem a cair a ficha quando a gente começar a explicar para vocês. Aí você fala, então, né? Vamos lá, Isso Cláudia? aí. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uns estágios, né? Os estágios de aprendizado do emagrecimento. Hoje vai ser caição de ficha. Caição é boa. Hoje vão cair muitas fichas, né? Cai, e a gente também, né? Que nem não só no emagrecimento, porque isso é para tudo, né? Então, aprendizado de tudo. Então, na nossa vida, a gente percebe que a gente percebe exatamente quando a gente dá aquela topada com um dos estágios que a gente vai apresentar aqui. E é isso, acontece o tempo todo na nossa vida, né? Não só no emagrecimento. E encaixa perfeitamente no emagrecimento. E existem coisas bem legais aí que a gente vai compartilhar, né? Então vamos lá? Vamos começar? Vamos. Então, ó, o que seria, né? Os estágios de aprendizado do emagrecimento. Na verdade, eles são 4 estágios que obrigatoriamente a pessoa, para conseguir viver de forma saudável e conseguir se alimentar de forma adequada, conseguir emagrecer, ela necessariamente precisa passar pelos 4 estágios, porque caso contrário, não, ela só vai patinar. É muito comum, né? As pessoas entram, começam a patinar e desiste, entra, patina, lógico, e esse entrar é de forma, assim, a pessoa não percebe, né? Que ela está no meio de um estágio de aprendizado, e aí ela vai, se depara com os desafios, patina e desiste, não só do emagrecimento, como de tudo. Às vezes a pessoa desiste da vida, e aí a gente vai explicar o que está acontecendo, né? Então, ó, o primeiro estágio... bom, primeiro, vamos falar assim, já vou falar o nome dos 4 estágios, tá? Isso. Então, ó, o primeiro estágio é o estágio da incompetência inconsciente. Aí depois eu vou explicar direitinho sobre ele. Segundo estágio é o da incompetência consciente. E quem quiser anotar, pode anotar. Eu já tô com meu caderno aqui. Eu tô vendo você anotando, eu lembrei. Falei, quem quiser anotar, é muito importante anotar, até para as pessoas se identificar depois. Para saber em que estágio que você está, né? Tô passando por isso. Nossa, é isso. Entendeu? Então, paramos no segundo, né? Terceiro estágio é o da competência consciente. E o quarto e último estágio é o da competência inconsciente. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou falar o que acontece em cada estágio desse aí, tá? Então, ó, no primeiro estágio, o que está acontecendo? A pessoa tem um desafio pela frente e ainda nem se deu conta disso. Muitas vezes as pessoas que estão à volta dela percebem, ela mesma não percebe, né? Então, e uma característica muito comum desse estágio é que a pessoa está tranquila. Então, por mais que ela esteja fazendo assim, às vezes na visão de outras pessoas, né? Fala, nossa, não é possível fazer isso. A pessoa está fazendo, está tranquila, não tem muita preocupação, porque ela não percebeu ainda que ela tem um problema, né? E aí você fala assim, mas quanto tempo a pessoa fica, né, nesse estágio? Que nem, quando a gente fala de emagrecimento aqui, ela muitas vezes ela nem percebe, né? Então ela pode ficar uma vida inteira nesse estágio com relação a algum tema, né? Igual a gente mesmo nesse momento a gente pode estar em em alguma coisa relacionada à nossa vida, em alguma área, alguma coisa específica, e a gente deve estar nesse primeiro estágio, que ainda não sabe que tem um grande desafio pela frente, apesar de ele já estar ali, né? Só esperando a tomada de consciência. Então, e a partir do momento que eu entendo, eu entendo, tem um determinado momento que a pessoa fala, nossa, entendi, agora preciso emagrecer, porque muitas vezes a pessoa, ela vem pela vida, né? Ela vem tranquilamente, até que um momento ela dá um estalo e ela entende, aí a partir do momento que ela entende que tem um problema com relação ao peso corporal, aí ela passou para o segundo estágio. Então, a partir do momento que ela entendeu, ela tomou consciência daquilo, expandiu a consciência para aquilo, né? Então, ali ela passou para o segundo estágio relacionado ao emagrecimento.
Só que o segundo estágio relacionado ao emagrecimento, ele não é tão simples assim, né? Então, eu falo, beleza, preciso emagrecer, vou lá, como, resolvido, faço exercício, resolvido. Não, porque a partir do momento que eu passo para o segundo estágio, agora eu tenho um problema, eu estou com um problema com o meu sobrepeso. Legal. Aí daqui a pouco a pessoa vai falar, tá, eu estou com um problema com o meu sobrepeso por conta do meu tipo de alimentação. Legal. Porque eu sou sedentário. Legal. Então você está tomando consciência ali, você está no segundo estágio, tomando consciência de alguns aspectos relacionados ao emagrecimento. Só que, quando você toma consciência disso, o que acontece normalmente, as pessoas esquecem não, elas não se dão conta disso, não têm consciência disso também, né? Então, isso também acaba ficando algo para trás lá no primeiro estágio, que é o quê? O que leva a pessoa a se relacionar daquela forma com a alimentação e não se movimentar, e não fazer exercício, não ter uma vida ativa. Então, é o que na maioria das vezes, porque assim, que é o palco, né? O palco, alimentação e exercício físico, é tudo igual praticamente para todo mundo, com algumas variaçõezinhas ali, né? De organismo para organismo, precisa de mais isso, mais daquilo, beleza? Varia muito pouco ali, só que o que realmente faz a pessoa agir do jeito que está agindo, aí cada um tem a sua história, né? Então, cada um tem a sua história, e aí a pessoa vai identificando aí, ao longo do caminho dela, o que realmente ela precisa, né, resolver. A partir do momento que ela fala, eu me comporto desse jeito com a alimentação, com exercício físico, por conta disso que eu preciso resolver. Das minhas amarras, né, dos impedimentos, lá, das interferências, do que eu busco. Aí sim ela passou para o segundo estágio, tudo ou quase tudo que precisava ela ter consciência para continuar nessa jornada de aprendizado, né? Por emagrecimento. Ô, Júnior, você já está quase chegando aí no segundo, né? Agora, o primeiro, essa incompetência inconsciente. Sim. É assim, eu estou com sobrepeso, mas aquilo ainda aquilo, eu não sei que aquilo vai ser um problema, aquilo, eu ainda não sei, eu acho que tá tudo bem e que eu vou levar minha vida dali para frente sempre daquele jeito. Sim. Que tem muitas pessoas que às vezes a gente conhece, a pessoa, não, eu sou gordinha, mas eu sou feliz assim, e assim para mim tá tudo bem, mas a gente sabe que em algum momento isso vai pegar, ninguém fica feliz, assim, não, a minha vida inteira eu sempre fui assim e eu quero ser assim, eu quero continuar assim, né? Então, essa incompetência inconsciente, primeiro que ela pode levar muito tempo. A pessoa também, ela pode usar de alguns artifícios até antes de cair a ficha dela entender que isso é um problema de saúde para ela, essas coisas. Ela pode ir levando nesse sentido assim, isso nunca me incomodou, eu sou assim, eu vou ser assim. É esse período aí, esse inconsciente? É esse período. Que, por exemplo, a pessoa ela entendeu que ela está ali com sobrepeso, só que em nenhum momento ela viu isso como um desafio ou como um incômodo, né? Então pode acontecer isso também. Pode ser aquela pessoa que também não consegue, existem alguns casos, né? Aquela pessoa que não percebe que aquela pessoa que não percebe que está aumentando o peso, né? Então, e acontece, pessoas que estão ali aumentando o peso, nem percebem isso. Às vezes se dá conta um pouquinho ali na roupa, mas para ela tá ótimo, não tá vivendo, tá tranquila, não tem, né? Não tá se incomodando com isso, e aí é o que você falou, Cláudia. Aí pode ser que em algum momento aquilo comece a incomodar. Então, começou a incomodar, passou para o segundo estágio. Ou se não vinha incomodando, eu não me incomodei em nenhum momento, só que aí no exame de rotina, eu fui fazer um exame de rotina, o médico, bumba, me deu uma bronca, falou, isso, aí você fala, aí a pessoa, nossa, beleza, passou para o segundo estágio, né? Então, ela pode ser de forma voluntária dela mesma, de forma, a gente fala, intrínseca, né? Pode partir dela mesmo esse incômodo, ou alguém pode dar algum fator externo, um médico, na maioria das vezes, né?
ou uma avaliação física na academia, ou não. Eu vou fazer exercício, vou começar a fazer exercício, aí tem academia que precisa passar, né? Faz uma avaliação, né? Fez a matrícula, vai fazer a avaliação. Aí na avaliação, aí o avaliador fala, o percentual de gordura para sua idade é de tanto a tanto, você tá com tanto, ó. Aí a pessoa, nossa, aí onde que ela dá conta, a partir do momento que ela tomou consciência do desafio, ela passa para o segundo estágio. Tá. Então, que é o estágio da incompetência consciente. Então, agora eu sei que eu tenho um desafio pela frente, só que eu não sei como resolver. Né? Então, e uma característica, se na característica do primeiro estágio, né, a característica pessoal lá do primeiro estágio, a pessoa está tranquila, porque ela não tem problema nenhum, a característica do segundo estágio, a pessoa já começa a ter um desconforto ali, muitas vezes já começa a gerar um sofrimento, né? Então, um desconforto, uma dor ali, já começa o primeiro passo é o desconforto, né? Eu acho que o sofrimento, depois a gente vai explicar em que momento que eu considero que começa a virar um sofrimento, isso aí. Então, ela já tem aquele desconforto e tem um desafio e não sei resolver. E qual que é um erro comum, né? A pessoa vem do primeiro estágio para o segundo estágio, preciso emagrecer. Só que o que ela está pensando, muitas vezes ali no segundo estágio? Palco, alimentação e exercício. E aí quais são as estratégias? Ela quer continuar a sequência, né? Ela não sabe que ela está continuando de forma, né? Meio que subconsciente, ela está no automático ali, ela quer continuar tentando resolver só o quê? Sintoma, que é o quê? A falta de exercício físico e a má relação com a alimentação, né? Então, e aí ela entra nesse erro. É um erro, assim, eu considero um erro porque a maioria das pessoas que vão por esse caminho, eles não conseguem. Eles até conseguem durante um período e depois não conseguem sustentar o emagrecimento. Ou muitos já param pelo meio do caminho, né? Não entra e fala, nossa, isso aqui não é para mim não, e beleza, já para. Alguns conseguem, né? Uma pequena minoria, pequena mesmo, minoria consegue. E mesmo assim, é porque foi entendendo, foi caindo algumas fichas ao longo da jornada, né? E aí a pessoa foi mudando algumas coisas. Sem perceber, entrou nos bastidores. Sem perceber, ela resolveu questões relacionadas ao bastidor e aí ela conseguiu dar sequência. Um dia eu fui buscar o carro deixei o carro para revisão na concessionária e aí a moça do serviço que veio me entregar o carro, porque assim, eu tenho um conhecido meu que trabalha nessa concessionária, né? E aí ele tava falando, e aí, como é que tá as coisas do emagrecimento? Cláudia, eu vou ter que parar 2 minutos que tocou a campainha aqui. Mentira! 2 minutos. É o correio de novo? É o correio. Peraí, gente, só um pouquinho. Não, gente, olha, é só o Júnior. Veja só meu papel aqui de moderadora, gente. O ator principal do meu espetáculo aqui, ele precisa ir atender o carteiro, porque senão o carteiro vai embora com a encomenda dele. Oi, Denis. Manda um beijo pra Ana, viu? Ai, meu Deus. Era, né? Ai, gente, só o Júnior mesmo. Voltamos. Então, voltando lá no assunto, né? E aí o rapaz também que trabalha no serviço, ele é um conhecido meu, e ele falou, pô, e aí, como é que tá o lance do emagrecimento? Não sei o que. E isso, a moça também que trabalhava ali com ele, ela começou a conversar, veio entregar o carro, e ela começou a ouvir a conversa, e ela falou, aí eu tava explicando essas coisas pra ele, né? Aí ele falou, pô, é mesmo, né? Ela falou, tem razão. Eu tinha um relacionamento ruim com o meu marido, né? Eu não lembro como que ela falou na época, mas a questão era, o conceito era esse. Tipo, eu tinha um casamento que não estava dando certo, eu estava super acima do meu peso, separei e comecei a emagrecer. Porque ela comentou alguma coisa que parece que ele não estava nem aí com a saúde dele também, e aí isso atrapalhava, e ela também, o relacionamento não estava bom, e a partir do momento que ela se separou do rapaz, ela conseguiu emagrecer. E ficou, tá vendo? Então ela resolveu questões relacionadas à vida dela ali, de forma meio que sem perceber, ela foi trabalhando nos bastidores dela ali, emagreceu, e ela falou que era coisa de mais de 1 ano, que já estava no peso que ela conseguiu emagrecer, já estava sustentando mais de 1 ano, tudo. Aí, você vê, é um caso. É um caso da pessoa que foi por um caminho, só foi ali visando, né, o que normalmente a maioria das pessoas visam, que é o palco, alimentação, exercício, só que ele foi consertando a vida ali sem perceber e
aquela questão para ela foi o suficiente de resolver aquela questão relacionada ao relacionamento e sustentar o emagrecimento. É legal, né, Júnior, nesse exemplo que você deu aí, é uma questão de relacionamento, né? Mas esse bastidor aí é em casa, é um trabalho que você não tá feliz, você tá super desgastado, né? Tem várias situações na sua vida que a gente chama de bastidores, né? É isso aí. Uma vida sem propósito. A vida sem propósito é um clássico, né? Então, eu acho que assim, muitas vezes a gente sempre isso vai, acho que 100% dos casos vai acabar chegando nesse ponto. Tipo, eu tô vivendo pelo meu propósito, né? O que a gente bate muito aqui, é o que eu posto muito, falando, viva pelo propósito que você não vai se esforçar mais para emagrecer, porque o emagrecimento vai ser algo que você precisa, porque, cara, você tá curtindo aquela parada lá, e você quer, eu quero viver até 100 anos desse jeito aqui, né? Então, e é isso. Então, quando a gente não vive, né, que a gente fala viver de propósito, quando a gente não vive de propósito, cara, aí fica entediante, fala, nossa, e não sei o quê. E às vezes está relacionado a trabalho, às vezes está relacionado a relacionamento, né? Mas tem várias questões aí nos bastidores, né? Várias. Às vezes é um problema familiar que a pessoa precisa tá ali atormentando né, a paz dela, fazendo com que ela recorra à alimentação para conseguir amenizar um pouco aquela angústia, aquela dor, né? Então, é isso. Mas um conselho que eu dou é pare... É uma vida desequilibrada também, né, Júnior? Porque às vezes a pessoa tem uma vida tão agitada nas grandes cidades, no trabalho é muita exigência, e aí em casa, às vezes você também não tem um período adequado com a sua família, um período de qualidade com o filho, com a esposa, né? É sempre muito corrido. Ou você chega do trabalho muito cansado, desgastado também, né? Então, já não tem diálogo, cada um está no seu cômodo lá com a sua internet. Cada um a pessoa já não se alimenta. A pessoa já não se alimentou bem durante o dia, às vezes não almoçou. Quem trabalha na rua também não come bem, né, Júnior? Então tem várias consequências aí, né, para o sobrepeso também. Sim, eu vou falar. Dos fatores também, às vezes sucesso profissional. Às vezes a pessoa está numa ascensão de carreira, mas muitas vezes ela está deixando de lado coisas que, assim, os pilares. Aí a gente volta lá nos pilares, né? Os pilares da felicidade lá, né? Que são os 5 pilares lá da fé, da saúde física e psicológica, né? Do ofício, da família e dos amigos. Então, muitas vezes, por questões de trabalho, ela acaba abrindo mão, né? Então, ela renuncia a algumas coisas da vida dela que são muito importantes e isso vai, ao longo do tempo, vai consumir, né? Vai água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então vai. Aquele pilar do ofício que tá ótimo, ele começa a minguar, né? Então, começa a minguar os outros primeiro, né? Mingou e começa a afetar depois lá no ofício. Então, até o sucesso profissional você tem que tomar cuidado, né? Porque cada escolha é uma renúncia. Então, eu tô muito aqui, cara, eu tô deixando alguma coisa para trás, né? Eu tô deixando alguma coisa para trás importante na minha vida. Então, é isso aí. Isso para entender, né? Quando chega no segundo estágio. Né? Então, é muito importante a pessoa refletir e precisa descobrir que, lógico, a alimentação e o exercício estão ali, né? Estão precisando ser resolvidos ali? Sim, mas não são só eles, né? Lembra que a gente falou que é o erro? A pessoa achar que é só exercício, só alimentação e seguir só nisso. A minoria consegue, mas a maioria fica pelo caminho, né? Então, o que está me fazendo... Ou quem consegue também não sustenta, porque se é um problema do bastidor que está ocasionando, né? É isso aí. Então tá bom. E aí, e nesse estágio é o seguinte, quanto mais a pessoa fica se debatendo ali, né? Mais vai aumentando o desconforto.
podendo gerar até sofrimento, né? Então começa a gerar sofrimento esse lance. Quanto mais tempo eu fico nesse segundo, pô, não consigo, procrastino, eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer, não consigo, e vai crescendo o sofrimento, vai aumentando o sofrimento, né? Certo. Então uma característica é o sofrimento, assim, a longo prazo é o sofrimento desse estágio aí. Certo? Ok. E aí, agora vamos supor que a pessoa escolheu um caminho, então vou resolver um caminho, né? Vou resolver questões. Então, eu já entendi o que me fazia comer daquele jeito, eu já entendi o que eu preciso, né? Já tenho conhecimento do que eu preciso comer, fui lá no nutricionista, me matriculei na academia, já entendi o que estava, meus impedimentos ali, já estou resolvendo isso. E aí, qual que é o terceiro? Aí, a partir desse momento que aquela pessoa já pôs o pé, né? Pôs o pé ali, começou a agir para resolver essas questões, ela passa para o terceiro estágio. Né? O terceiro Para estágio, competência consciente. competência consciente. Consciente. Esse estágio, então, a pessoa já tem consciência do que ela está se esforçando para resolver uma questão. Então, por isso que fala, né, que tudo que é consciente demanda muita energia. Né? Então, enquanto o primeiro estágio lá não demandava energia nenhuma, porque estava inconsciente, esse estágio ele demanda muita energia. Tanto o segundo estágio, né, no segundo estágio a pessoa fica fritando no problema, muitas vezes, ela frita ali, fica gastando, fica pilhada ali no problema, e quando ela passa para resolver, ela continua também gastando muita energia, porque é uma estrada nova, né? Então que ela começou a trilhar, então ela não estava acostumada a fazer aquilo. Às vezes são questões muito delicadas que a pessoa tem que resolver, ela tem que resolver questões familiares delicadas, ou no trabalho, um trabalho que de repente, puta, cara, tô ganhando tão bem, mas eu já percebi que não faz nenhum sentido para mim, o que eu faço? E não sei o quê. Então, a partir do momento que ela entrou ali naquele estágio, ela vai começar a gastar muita energia, e o cérebro ele vai fazer de tudo para ela voltar. Meu Ele Deus. faz de tudo para... Porque ali, né, é a proteção, né? Então, é o instinto protetor ali, são os instintos do ser humano falando mais alto ali. Então, começa a gastar muita energia com um novo caminho. Então, cada hora vai ter uma desculpa para você abandonar. Né? Então, por isso que nesse caminho a pessoa precisa ter muita persistência, muita consistência, e, cara, vai. Né? Ah, mas eu vou acertar esse caminho de primeira? Não. A maioria das vezes você não vai acertar esse caminho de primeira, mas vai. Vai entendendo o que está acontecendo e vai ajustando, vai gastar energia. Um exemplo, eu mesmo, como treinador comportamental, eu me considero que eu ainda estou no estágio 3. Então, estou gastando muita energia para conseguir mandar o meu recado, para a minha mensagem, mandar minha mensagem. E é isso, é consistência. Tem hora que eu olho para trás e falo, como estava tranquilo aquilo, a minha vida de educador ali, que eu estava atendendo lá meus alunos de personal, tá tudo mais fácil, né? Mas não, e segue. Por quê? Porque você já entendeu, assim, eu já comecei a entender o que eu vim fazer aqui. Né? Então você começa a entender o que você vem fazer aqui. É o seu propósito, né? Aí você fala, não, aí vão aparecer várias desculpas para parar. Várias. Vai aparecer as pessoas que circulam, né? Então, muitas vezes a pessoa ela entra nesse caminho, ela vai solitária, e vai mesmo, tá? E é isso. O desenvolvimento, a evolução pessoal é solitário. Então não adianta a gente esperar que a gente vai com um monte de gente junto, que apoiando, né? Não é, né, Júnior? Não, porque na filosofia eles remetiam, né? Eles remetem, né? Muito à pirâmide. Então, assim, quanto mais você evolui, mais sutil você fica e mais solitário você fica. Né? Então, quanto menos você precisa evoluir, que você está ali no oba-oba, não sei o quê, eu tô conforme vai a boiada, eu vou para lá, estou lá na base da pirâmide, estou cheio de gente junto, beleza, né? Então, mas eu tô assim, precisando dar passos ali, né? Na minha evolução. Então, quanto mais que eu caminho na minha evolução, mais só fica. Então, Essa terceira competência consciente é
considerada uma fase aí de muita dor, né, Júnior? Sim, sim. Então, a característica desse estágio é a dor, cara, é o desconforto, Porque ele o símbolo lá entende, ele já sabe o que que ele tem que fazer, né? Sim. Ele já está completamente... Ele já entendeu que aquela entendeu. vida não era... muitas vezes, Cláudia, ele não entendeu exatamente o que ele precisa fazer, mas ele já entendeu que aquela vida que ele vivia não serve mais. E aí ele tá na transformação. Se né? ele continuar naquele caminho, ele não vai chegar em um lugar diferente, né? Se ele No não segundo estágio. mudar a rota, né? É isso aí, no segundo estágio. Vai continuar lá e tá, beleza, tô aqui sofrendo, né? Então, por isso que muitas pessoas, a gente fala, né? Eu acho que eu falei em uma das lives, tem um dado de um médico, né, que ele trouxe, ele é médico espiritualista, ele falou que a cada 40 segundos, é o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele falou que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. Cada 40 segundos. Então, se cada 40 segundos uma pessoa tira, imagina quantas tentativas tem em um espaço de, né? Quantos segundos? Então, a gente não sabe, né? Mas, assim, é muita coisa. É muita coisa. E essas pessoas que tiraram a própria vida, elas estavam querendo tirar a própria vida? não. Elas estavam querendo resolver um problema, né? Achando que tirando a própria vida. Então, é muito típico as pessoas que tirou a própria vida, estavam no segundo estágio. Então, chegou ao ponto de tirar a própria vida, estava no segundo estágio, isso é fato. E num grau de sofrimento a ponto de a pessoa achar que fala, caramba, não tem mais saída para mim, o único caminho é esse. Entendeu? Então, é muito triste isso, né? Muito triste. Mas a boa notícia é que sempre tem um caminho, e sempre tem vários caminhos, é que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga, muitas vezes a gente prefere ficar se lamentando pelas coisas que a gente não consegue, e Deus está lá na nossa porta. Deus é igual o sol. Deus é assim, eu não gosto do sol, eu fecho minha casa inteira. Fecho janela. Eu não quero ter contato com o sol. Só que a partir do momento que eu falo, não, besteira, eu quero ter contato com o sol. Vou lá e abro a janela. O que acontece? O sol entra em casa. Deus é a mesma coisa. Ele está ali. Ele está ali na nossa casa, esperando a gente abrir as portas e a janela em todo momento, né? Então só cabe a gente abrir e ele vai dar, a gente prestar atenção, se inspirar, se concentrar, ele vai dar vários caminhos para a gente seguir, vários. Então, esse a gente entrou no terceiro estágio agora, né? Falando da dor. Então é comum, então as pessoas que começam a entender, né? As pessoas que estão assistindo a live, ou as pessoas que vão assistir. Vamos recapitula aí. Primeiro estágio. Incompetência inconsciente. Tem um problema, mas não sei que tem, eu tô tranquilo ali, né? Muitas vezes as pessoas em volta já estão falando, nossa, já perceberam, só que a pessoa em si não percebeu. Aí, a partir do momento que ela começa a se incomodar, no caso aqui a gente está falando de emagrecimento, né? Então, comecei a me incomodar, ou o médico me falou que do jeito que eu estou vivendo não vai ser, não é interessante. Opa, então entendi que isso é um desafio, entendi que eu tenho um problema agora, passei para o segundo estágio, né? Passei para o segundo estágio, só que eu não sei resolver. Então, aí comecei a investigar, vou aqui, vou ali, nutricionista, procuro na internet, vou na academia perto de casa, beleza. Peguei o terceiro estágio, só que lembrando que eu não posso pegar só o terceiro estágio relacionado ao palco, que é alimentação e exercício. Eu preciso entender o que estava me levando a me alimentar daquele jeito, né? Então, porque muitas vezes a pessoa ela fala, ela se dá conta e nem percebe que aquilo já virou um vício para ela, né? Aquele mecanismo de se alimentar daquele jeito, aquela relação com o alimento virou um vício. E aí ela precisa entender por que ela sustenta esse vício com relação à alimentação. Entendendo, ela vai ter que resolver. Então, quando ela começa a resolver essas questões que levam ela a comer do jeito que está comendo, ela passa para o terceiro estágio também nos bastidores, né? Então, não só no palco, na alimentação, no exercício, como nos bastidores. Beleza? Ficou claro? Ficou claro? E aí, no terceiro estágio, né? Então, segundo estágio, muito sofrimento. Terceiro estágio, muito sofrimento a longo prazo, né? Quanto mais eu ficar nesse estágio, mais eu vou sofrer. E aí no terceiro estágio também tem desconforto, tem dor do novo. Então um símbolo, a gente pode simbolizar aí esse estágio com um clássico da borboleta, né?
as imagens da borboleta, que ela vem de lagarta para o casulo e se transforma numa borboleta, tem todo aquele desconforto para se tornar uma borboleta. Então, esse é o terceiro estágio, né? Então, e quanto tempo eu preciso ficar nesse estágio? Cara, aí, que nem eu lembro que eu falei, eu me considero ainda que eu estou no terceiro estágio na parte de treinamento comportamental, na parte de online nem se fala, né? Então, estou iniciando o terceiro estágio, então a gente tem que repetir. Para quê? Para o nosso cérebro ele começar a entender que aquilo é absolutamente comum, né? Então, meu subconsciente ele começa a aceitar aquilo como uma verdade, a ponto de ele passar para o quarto estágio. Que aí o quarto estágio é o da competência inconsciente. Então agora eu faço. Porque aí o cérebro, esse competente inconsciente que já ficou normal, o cérebro aquilo já virou um automático, né? Ficou automático, aquele tipo de comportamento para mim ficou automático, né? Então, por que é tão difícil sair de um ciclo de vício, né? De um ciclo vicioso? Porque aquele ciclo vicioso, ele está no quarto estágio. Ele está acontecendo de forma inconsciente. Ele não está... Lembra? Tudo que é consciente é um hábito, por exemplo. É isso aí, tá lá no subconsciente, né? Virou um hábito. Porque no subconsciente... Aquilo é tão normal que às vezes a gente faz coisas que depois a gente... Nossa, eu não pensei eu quero dirigir um carro. Quando você está aprendendo, é uma coisa. Depois e é aquele pavor. Como que eu vou mudar de uma marcha para outra? Que hora que eu piso na embreagem? Aquilo é um caos. Olha Mas pra cá, depois, não, é uma loucura. Você não sabe se você olha para o retrovisor, se você olha para o câmbio, você não sabe o que você faz. E depois é um negócio tão louco, né? É isso aí. Que você entra, põe o cinto lá e sai, você nem percebe tudo aquilo que você... né? Aquilo ali virou um negócio... E com o tempo a gente automatiza até percurso, né? Quem nunca, né? Com certeza. Percurso do trabalho. Aí tá um dia, um feriado, um final de semana, agora eu tô fazendo percurso do trabalho. Automatiza tudo. Né? É isso aí. E a pessoa, quando ela chega nesse estágio com relação à saúde e emagrecimento... Inconscientemente ela faz o negócio, né, ali virou meio que um estilo de vida, né? Então, para ela, aquilo flui que é uma maravilha, sem gastar. Para ela, o melhor é aquilo, né? Então, ela se sente muito bem fazendo aquilo, não gasta muita energia, não está se esforçando mais. Mas é fácil chegar nesse estágio? Claro que não, né? É difícil. O desafio do ser humano é esse, né? O desafio do ser humano é você chegar no quarto estágio em várias áreas da vida, né? E aqui a gente está falando da saúde, de alimentação, de emagrecimento. Então, é bem complicado. A pessoa tem que ficar... É desafiador, né? Complicado não, é desafiador. Então, a pessoa tem que repetir lá, repetir. Aí derrapa, volta um pouco e vai. No outro dia não quer e vai. Repete. Porque vai chegar um momento que o cérebro vai falar, opa, é esse aqui mesmo o caminho. Olha que beleza, olha que maravilha, né? Aí você começa... E aí, flui. Aí você começa a virar... Aí, uma característica desse estágio também é o quê? A pessoa fica tranquila de novo. Né? Ela fica tranquila de novo. Por quê? Porque está inconsciente, está automático, virou um hábito, ela não está gastando mais tanta energia, né? Então, fluiu. Então, e o que é comum? O que mais acontece? As pessoas vêm aqui no primeiro estágio, entendeu que tem um problema, passa para o segundo, sofre um pouquinho e vai para o terceiro. Do terceiro, se depara com o novo, com o desconforto do novo, com as novas, né, com o novo comportamento, aquilo incomoda, volta para o segundo. Entendi. Lembra que eu falei que chega num ponto de sofrimento insuportável? Então, normalmente as pessoas lá que tiraram o Leonardo, ele fez faculdade comigo. Fala, Léo. Boa tarde, cara. Boa tarde. Seja bem-vindo. Então, e a pessoa que chegou lá no terceiro estágio e voltou, e as pessoas que chegam, né, a tirar a própria vida, o que significa isso? Que ela já bateu no terceiro estágio e voltou, na maioria das vezes, muitas vezes, né? Ela já fez isso de ir lá, voltar. Então, toda vez que eu bato lá no terceiro e volto, o que eu falo? Não consigo. Fui de novo, não consegui. Putz,
eu não vou Você conseguir. acha Isso que não não é mim. para você o emagrecimento? É isso aí. E aí, cada vez mais, aquele sentimento de incapacidade vai crescendo dentro da pessoa, né? E as nuvens vão aparecendo e cada vez vai nebulando mais ali a visão da pessoa. Ela começa a não ver mais saída, ela começa a se distanciar de Deus, ela começa a se distanciar, né, do Criador, ela vai e chega um ponto que ela fala, o único meio é esse. A única saída que eu tenho é essa, que é uma grande armadilha, né? Então as pessoas que das religiões falam, né, muito bem sobre isso, que isso é uma grande armadilha. Né? Tá? A pessoa acha que vai resolver fazendo isso, não vai. Até as pessoas, aí é uma outra coisa, né? Até as pessoas que alimentam vícios para sair de uma dor, para se livrar de uma dor, até elas são consideradas também, as pessoas que estão, né, são suicidas, elas estão acabando com a própria vida. Eu já entendi que aquilo faz mal para mim e continuo. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo fala, né, um suicida inconsciente, um suicida. É considerado também um suicida, né? No meio Porque espiritual. você já sabe que aquilo está agredindo, né? Aquilo é prejudicial. Eu já vi. Eu tive a consciência que aquilo é ruim. Então, quem vai nos punir, né? Então, eu sou da religião do depois, né? Então, quem vai nos punir, quem é? É o tinhoso, é o diabo. Não, quem vai nos punir é a nossa consciência. Né? Então, a nossa consciência que vai fazer com que a gente passe por alguns aprendizados um pouco mais dolorosos, né? Não é que punir, né? Punir é muito... eu acho que eu errei aqui, desculpa. Não é punir, é um aprendizado um pouco mais doloroso que a gente vai passar. Sim. Né? Então, é isso aí. Então, é muito comum, tá? E é muito comum também as pessoas que partiu do primeiro estágio para o segundo, para o terceiro, não aguentou ali a pressão do terceiro, né? Por inúmeros motivos, voltei para o segundo, não aguentei o sofrimento do segundo, o que o cérebro vai fazer? Volta para o primeiro, que lá não tem. Lá você fica sossegadão. Lá você fica tranquilo, você não precisa mais se preocupar com isso. Não fica, né, Júnior? Porque hora ou outra, não adianta você pensar. Mas não. Você pode ficar. Ou você pode tentar se enganar, achando, eu vou voltar para lá, que lá eu estava tão quietinho, tranquilo, né? Por que eu fui inventar essa coisa de emagrecer? Deixa eu voltar lá, né? E não é. Porque aí, em algum momento, você... E aí também, só que quando você volta, Júnior, você já volta, mas você já tem o entendimento lá, você já tem o segundo, já é consciente, então você não volta sossegadinho. É isso aí. Se você já sabe que você não está emagrecendo por alguma questão na sua vida, que não é alimentação e nem atividade, se você está ali bonitinho no caminho, fazendo o que tem que ser feito, na intensidade que tem que ser feito, né, o exercício, né, na periodicidade que tem que ser feito, mas se tem alguma coisa no bastidores ainda que não está resolvido, nós sabemos que vai ser muito difícil manter esse emagrecimento, né? É isso aí. Vai desencadear. E não adianta a pessoa achar que está tudo bem, né? Porque é o ditado, uma vez visto, não tem como desver. Então, uma vez que eu tive a consciência, eu não consigo mais desver aquilo. Então, enquanto eu não tinha consciência daquilo, é uma coisa. A partir do momento que eu tive consciência, não consegui resolver e resolvi voltar lá para o primeiro estágio, que a pessoa não sabe que está voltando para o primeiro estágio, né? A gente está falando aqui, muitas pessoas vão se identificar, podem estar se identificando, ou vão se identificar depois, mas a partir do momento que eu volto para o primeiro estágio achando que tá beleza, não, porque a pessoa vai ter lapsos de consciência, né? Então, o consciente vai ficar ali nela, ó, pum, pum. Você voltou para cá, mas você sabe que não tá legal aqui. Não é isso que você quer de verdade. É isso aí. Então, ela fica num período ali, meio submerso, né? Então, até um ponto que às vezes ela fala, não, preciso resolver. E vai cair no segundo de novo, e se depara com tudo aquilo, e não consegue, e não consigo resolver, vai pro terceiro, e fica nesse jogo, né? E
E o que difere as pessoas que conseguem romper a barreira do terceiro para aqueles que não conseguem? Algo muito simples, consistência. Né? Então, é isso. Eu acreditar que, cara, eu vou conseguir mais cedo ou mais tarde, eu vou conseguir resolver essa questão. Não tem a questão lá do Thomas Edison, né? Que eles falavam para ele virou motivo de chacota na época quando ele estava descobrindo a lâmpada, que as pessoas tiravam chacota dele porque eles falam de números, eu não sei quantos números, só falam que é mais de milhares, né? E aí as pessoas De tentativas? E fala, para com isso, não sei o quê. E ele falava, não, uma tentativa que não deu certo mais um passo à frente que eu tô. Né? Então, menos uma do erro, né? Eu tô mais próximo do correto, né? Exatamente. Porque tudo a gente aprende, né, Júnior? Em todo momento tem aprendizado na vida. Se é do não é? Eu acho que do meu coração. Se a minha intenção, se é de dentro, que eu quero resolver essa questão, por isso que eu falo do propósito, que eu falei do propósito aquela hora, porque quando eu tenho propósito, eu vou romper esse desafio, porque eu sei que eu rompendo esse desafio, eu vou acrescentar para a minha evolução como ser e a evolução de um monte de gente que está comigo. Né? Então, aí a pessoa fica blindada. Ela vai bater, vai recuar, vai diminuir ritmo, vai cair, vai levantar e vai. Né? Então, é isso. Por isso que eu falei de propósito, por isso que um propósito, né? O porquê você quer, né? Tem que ter um porquê forte, né? É isso aí, é isso aí. E tem o Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl. Quem tem tinha um motivo forte, né? Ele tinha um motivo Você sabe forte. Que eu não sei se... Olha, entrou um amigo aqui na live, eu não sei se ele tá aí ainda. Vou falar. Não é nada demais. Meu amigo Denis, ele tá aí na live. E, assim, ele teve uma conquista há pouquíssimo tempo. O sonho dele era morar no interior, era sair dessa loucura da cidade grande. Toda a vida viveu aqui, né? Eu acho que em Santo André. Nem sei se o Denis está aí ainda. E ele tinha uma carreira muito bem sucedida, tudo muito certinho, né? Só que chega um momento em que ele falou assim, não, eu quero criar os meus filhos num lugar diferente, eu quero que eles possam brincar na rua, né? Subir em árvore, pisar na terra, e foi morar no interior aí. Então é um propósito, é uma conquista, né? Ele seguiu o chamado, né? Ele seguiu o chamado dele. Um dos chamados. Daí pode começar a acontecer mais coisas, né? Daí pode começar a acontecer mais e mais coisas. É isso aí. É isso aí. Legal, legal. É lindo essa transformação. Não é simples, né? O conceito é muito simples, que é o que a gente fala, é só fazer e ter consistência, é muito simples. Mas se tratando de ser humano, de vida, de desafios, é desafiador. Mas tudo bem, vamos que vamos, né? Eu queria falar também, Cláudia, sabe do quê? De um erro. A Gabi também. Gabi, boa tarde, seja bem-vinda. Eu queria falar também de um erro, Cláudia, que acontece muito no universo das academias. Assim, o que eu vejo muito no universo das academias, provavelmente deve ter fora também, mas como eu vivi muito tempo nesse universo e eu vi as pessoas, né? São os atalhos. Então eu pego uma ponte, eu não sei o que eu estou fazendo isso, né? O que eu faço? Eu pego uma ponte, eu estou no segundo estágio, eu quero resolver e eu quero ir para o quarto estágio ali. Eu pego uma ponte, eu pego um atalho, eu uso uma substância inibidora de apetite, eu acho que um exercício, apesar que o exercício da moda ainda não, porque vai ter um desgaste muito grande, a pessoa vai entrar, na verdade, quando ela entra no exercício da moda, ela tá só no terceiro estágio com relação à saúde, à alimentação e exercício. E ela está esquecendo o que tá fazendo ela manter. Então, não, exercício apaga. Mas, assim, com relação a substâncias que fazem com que eu queimo mais gordura, eu inibe meu apetite, é uma ponte, né, no emagrecimento. Então, eu não consigo superar o terceiro estágio ali, então eu vou usar de artifícios externos para me deixar lá no quarto estágio. Só que aí quanto tempo eu vou ficar nesse quarto estágio com isso aí? Quanto tempo eu vou ficar tomando substância? Então, não só substâncias que inibem apetite, como substâncias que dão um gás a mais, né, para porque treinar.
Nenhum desses são naturais, né, Júnior? Vai afetar outra parte do corpo, É isso aí. consequentemente, né? É isso aí. Vai afetar aí Vai afetar, a não outra suporta parte muito do tempo. corpo. E aí a pessoa fica doente, aí ela não vai para academia nem fazer o que é certo, piorou o que é o errado, né? E aí ela volta pro estágio 2, aí ela volta pior, porque ela fala, deu tudo Desequilibra errado. tudo, né, Júnior? É isso aí. Porque ela pula estágio, né? Ela tá pulando, ela tá queimando etapa. Então, no terceiro estágio, eu preciso resolver minha alimentação, preciso resolver meu exercício, e eu preciso resolver também o que me deixa me relacionar dessa forma com exercício e com alimentação, né? Com a falta de exercício e com alimentação. Então, não existe queima de estágio. Não dá para pular etapa. Eu tenho que passar por todas as etapas, né? Então, se eu não queimar a etapa, é certo que não vai sustentar. Né? É certo que não vai sustentar. Né? O mecanismo muito... É que assim, hoje está muito vulgarizou, talvez, popularizou, talvez, a bariátrica. Então, Banalizou. A bariátrica. Então, assim, tem pessoas que precisam? Tem pessoas que precisam. Ou faz, ou não vai durar muito tempo. Mas tem muitas pessoas que não precisam. E chegar nesse ponto, recorrer a isso, né, Júnior? Queima a minha terceira etapa ali. Eu queimo a terceira etapa, eu pulo a minha terceira etapa. O que acontece? Muitas vezes eu não sustento o meu emagrecimento, às vezes tem pessoas que engordam, tem pessoas que vão a óbito e tem pessoas que desencadeiam outro tipo de compulsão. Então, já que o meu corpo não aguenta mais aquela agressão de alimentação, eu agrido com álcool, eu agrido com cigarro, eu agrido com droga, eu agrido com outras coisas. Né? Então, eu vou desenvolver outras estruturas de vício aí, para tentar, no fundo, resolver aquela questão que eu deixei passar batido e não resolvi em nenhum momento. Né? Então, eu preciso resolver. Né? Então, isso é um erro clássico, né? É um erro clássico, e as pessoas não se dão conta disso. Né? Não se dão. E a gente está deixando claro que agora, então, pessoas que usam de artifícios externos para conseguir superar algum desafio, será que você não está queimando etapa, né, de aprendizado? E não tem jeito. E assim, e uma vez, e a vida é precisa. Se eu não resolvi, ela vai me pôr de frente com o fantasma. Ela põe de novo na frente, né? Vai pôr de novo. Ah, mas aí não é com relação ao emagrecimento. Não, emagreci. Só que às vezes a pessoa fala, agora você está com um problema de alcoolismo. Né? Então, é essa a questão. Então, cara, o desafio continua lá. Continua. Tem uma pessoa que eu conheço, que era muito próxima a mim, acho que eu até comentei uma vez numa live, que ela faleceu por conta do alcoolismo, só que o problema dela não era o alcoolismo. O grande problema dela era a timidez. E aí ela encontrava no álcool a solução para resolver a timidez dela. Então ela tomava um guerigueri, falava, conversava, cantava, tinha uma voz. Porque aí quando bebia, a pessoa fica solta, canta, conversa, interage, né? Você inibe o fator crítico, né? Então a gente pega o fator crítico. Tem bastante gente que a gente conhece assim, né, Júnior? Tem um monte. Se a gente começar a pensar na família, né, os amigos, você fala, tem mesmo. É isso aí. Tem gente que faz isso, fica mais alegrinho, beleza, vida que segue, né? Mas nada demais. Mas tem gente que começa a ficar dependente disso. Então, cara, né? Então, e entra um ciclo do hábito lá. Então, cara, eu preciso me sentir daquele jeito. Então, eu vou lá e... né? Então, a alimentação é a mesma coisa. Então, a pessoa ela tem essa relação com a alimentação porque ela precisa se sentir, ela precisa aliviar alguma coisa ali. Aí, se eu corto a alimentação sem resolver a questão que eu preciso aliviar, cara, eu vou querer aliviar de outro jeito. Né? Então, Eu trabalhei como uma louca. Hoje foi um dia muito estressante, eu passei muito nervoso. Aí eu cheguei em casa... eu vou comer uma caixa de chocolate porque eu mereço, aquilo vai me acalmar, né? É isso aí. Então, o problema não está ali, né? Falta de equilíbrio durante o meu dia, o estresse que eu passei, né? E a gente busca, nesses recursos aí de alimentação, bebida, aquele... um amparo, um conforto, uma fuga, não sei como que chama, né, Júnior? É isso aí, é uma fuga, é um acalanto, né? Eu amenizo uma dor, aquela meu porque ninguém fica triste quando está comendo, né?
Não, na hora, nossa, só que depois já vem a culpa, né? Vem a culpa É. depois de um pouco tempo, já vem a culpa. Fala, nossa, que eu fiz, não sei o quê. E é isso. Então, as pessoas, a droga, né? A droga, o álcool, também é um atalho, né? Então, eu estou em sofrimento e eu quero resolver essa questão, eu quero me sentir melhor, o que eu faço? Eu uso de artifícios externos para pular aquele terceiro estágio ali, que gasta energia, que o meu cérebro vai querer me boicotar, né? Só que, cara, são as consequências, né? Eu tenho recompensa durante um tempo, depois as consequências ruins começam a superar as minhas recompensas. E a hora que eu vi, já tô no buraco. E aí é difícil sair. Né? É isso. Isso Eu acho que é aí. isso, né, Cláudia? Chegamos no quarto estágio. Se alguém tiver dúvida, Gabi, se você tiver dúvida, se alguém teve dúvida, deixa nos Vi que a comentários Márcia aí. entrou também, minha amiga. É isso O aí. Fofuxo, Luiz Henrique. Agora aqui a gente vai olhando aqui aos pouquinhos. Eu ganhei um cafezinho aqui, ó. Pena que não tem cheiro aí. Pena que não tem cheiro. A live não tem cheiro ainda, é a tecnologia, né? Vamos revisar. Já deu. Tá dando mais de uma hora. Vamos fazer assim? Vamos. Revisar rapidinho, Cláudia? A gente revisa rapidinho porque daqui a pouco pode ser que o Instagram. Então, hoje nós falamos sobre os 4 estágios, né? Aí, para o emagrecimento. É isso aí. Os 4 estágios então, do aprendizado, né? eu falo qual é o estágio, você dá uma pincelada rapidamente, antes do Instagram derrubar nós. Primeiro, incompetência inconsciente. Sim. Esse é o meu primeiro estágio. Eu tenho um problema, só que eu ainda não identifiquei qual é, não me incomodo com isso, né? Então, tá tranquilo para mim. E muitas vezes as pessoas de fora começam a falar, é aquilo, né? As pessoas começam a falar, tá louco, né? Então, por quê? Porque para ela não é problema. Então, tá tudo bem, né? E cada um no seu tempo. Então, é isso. É o primeiro. E uma característica desse estágio é a tranquilidade. Eu tô tranquilo ali do jeito que eu tô vivendo, né? Não tem problema nenhum. Inconsciente. Aí, nós temos o segundo, que é a incompetência consciente. Aí é o momento que eu passei para o estágio 2, que eu percebi que eu tenho um desafio, que eu tenho um problema e eu não consigo resolver. Muitas vezes esse desafio eu entendo, né, por conta própria. Então, comecei a sentir desconforto, comecei a ter dores, meu corpo não está respondendo do jeito que deveria. Aí eu entrei no segundo estágio, ou um agente externo, na maioria das vezes um médico, um avaliador físico de uma academia, ele me avisa. Fala, você está com um percentual de gordura alto, às vezes um médico até mais grave, porque o médico tem acesso à qualidade sanguínea, né, aos exames sanguíneos. Então ele fala, isso, às vezes gordura no fígado. Então, entendi esse estágio a partir do momento que eu entendi, eu tive a consciência que eu tenho um desafio e por mais que eu não saiba resolver naquele momento, mas eu tô com um desafio aí para resolver. Tá consciente, né? A partir de agora. Você tomou consciência. Caiu a ficha. Disso. É isso aí, caiu a ficha. E uma característica, né, desse estágio é o quê? É o desconforto inicial. Se eu ficar muito tempo nesse estágio, gera sofrimento. E muitas vezes eu vou para o terceiro e volto, vou para o terceiro e volto, vou para o terceiro e volto. Então, eu só amplio o sofrimento, amplio o sofrimento, amplio o sofrimento. Quanto mais tempo eu ficar nesse estágio, mais sofrimento eu tenho. Né? Então... Aí nós vamos para o terceiro, que é a competência consciente. Competência consciente é a hora que eu escolhi um caminho. Então, eu escolho um caminho, já entendi que aquele meu caminho ali, né? Então, fazendo a mesma coisa, eu vou ter os mesmos resultados. Então, eu preciso fazer coisas diferentes. Então, escolhi um novo caminho e entrei. Muitas vezes é uma consulta com o nutricionista e seguir o que ele fala. Muitas vezes, me matriculei na academia, vou seguir o que os professores falam. Ou, isso vezes, no palco. Isso no palco. E hoje em dia também tem muita coisa, muitos recursos na internet. Então, pesquisei nutricionistas na internet, educador físico na internet. Legal, comecei a seguir. Legal, então passei para o terceiro estágio no palco. É o que você falou. Né? Então, nos sintomas ali que estava fazendo com que os sintomas não, que estava fazendo não, os sintomas que eu estava apresentando, que é me alimentar mal,
e não fazer exercício ou fazer exercício menos do que devia, né? Só que eu preciso, junto, de mão dada com esse palco, preciso entrar no terceiro estágio com os bastidores, que é o quê? Entender o que estava acontecendo na minha vida que estava me levando a viver daquele jeito. Então, eu entendi, a moça lá que eu falei da O concessionária. relacionamento no trabalho, na parte de finanças, a família, a fé. Aí Amigos. Eu entendo que está me fazendo viver desse jeito, que está fazendo eu ter esse comportamento, eu vou resolver isso, aí sim, então aí entrou todo mundo no terceiro estágio. Alimentação, exercício e os impedimentos, né? As amarras, as interferências. Aí, show. Então, uma característica desse estágio é o desconforto, muita dor. Aí esse estágio tem a dor da transformação, né? Enquanto do segundo estágio a dor existente é da deformação, então quanto mais eu fico lá, mais eu me deformo, aí eu estou me transformando. Então, e a transformação também gera dor, né? Também gera dor. A evolução dói. Dói. Gasta energia, cansa. E o quarto, que é a competência inconsciente. Que é o mais legal, né? Aí você já está no céu, né, Júnior? Superei, rompi o terceiro estágio, meu cérebro já entendeu que aquele é o caminho, meu subconsciente já entendeu que aquele é um hábito, então as coisas fluem sem eu perceber. Então flui. Então virou, no caso do emagrecimento, a pessoa acaba virando um estilo de vida. Então a pessoa começa a falar até mais tranquilo, se alimentar menos e tá tudo bem, ela tem os momentos dela, vai virando um estilo de vida saudável e aí, consequentemente, o corpo acompanha, né? O corpo acompanha porque você vai deixando os excessos, né? Você vai se desvinculando dos excessos. Então, e uma dica, né? Para a pessoa conseguir suportar, lembra que a gente falou algumas vezes? Uma dica para a pessoa conseguir suportar lá o desconforto do terceiro estágio e romper e ir para o quarto estágio é viver de propósito. Então, não viver de qualquer jeito. Eu vivo pelo meu propósito, né? Então, quais são os meus talentos, o que eu posso, o que eu vim fazer. E é mais simples que a gente imagina, tá? O conceito também, mas quando a gente fala de ser humano é mais complicado, mas é assim, quais são os meus talentos que normalmente eu faço, que forma, nossa, eu faço cara, que gostoso fazer e eu posso estar ajudando as pessoas, muitas vezes as pessoas sinalizam esse talento pra gente, né? Então as pessoas estão falando ali, as pessoas à volta, às vezes eu já entendi, nossa, tem uma facilidade, como eu gosto disso, e como eu sei o quê, ali, talvez ali, ó, seu propósito tá por ali. Só que a hora que você vai entrar ali, o que a resistência vai fazer? Né, a vida vai falar, não, vai querer te barrar. Mas ali, quando você já entendeu qual é o propósito, cara, você vai romper, você vai conseguir. Você vai bater, vai cair, vai levantar, vai diminuir a velocidade, vai continuar até o quarto estágio. E aí vai virar um estilo de vida mais saudável. Então, isso aí. E deu tempo. Deu tempo. E chegando no quarto estágio, né, e falando de evolução pessoal, sempre falo, é bom enfatizar, né, quando a gente chega no quarto estágio, para a gente, para nossa vida, para nossa saúde, para nossa evolução, a gente se aproximou um pouquinho mais do Criador. Maravilha. Se aproximou mais um pouquinho. E a gente morreu um monte, né? Não sei se era Sócrates ou Platão que falava que para a gente não temer a morte, a gente precisa morrer todo dia. É isso, morrer. O que precisa morrer? Morrer isso. Morrer os nossos medos, morrer nossos vícios, tudo aquilo que não agrega em nada para nossa que não serve. Evolução. E aí quando eu chegar para a minha morte, a minha passagem ela é de uma forma mais tranquila, né? O Sócrates, eles falam na narrativa de Sócrates quando acusaram ele de como posso falar, de influenciar os jovens da época, né? Que já tinha, na época, já existia corrupção. A corrupção não é nada novo, né? O pessoal acha que a corrupção é só de agora. Lá na Grécia de Sócrates já existia os corruptos falaram, e ele começou a pôr um monte de pulga atrás da orelha da galera, né? Começou a trazer um monte de gente do inconsciente para o consciente, aí os caras falaram, você está corrompendo os jovens. Aí, condenado à morte. Aí deram a injeção nele, e mesmo durante a morte dele, Platão já era um discípulo dele, seguiu com ele lá na célula,
E Platão depois narrou essa morte de Sócrates, que ele, durante a morte dele, o veneno fazendo ação, né, no corpo dele, e ele falando, conversando de ideias sobre Platão. Aí chegou uma hora que ele viu que não ia ter mais jeito, que ele ia mesmo, ele catou, deitou, se cobriu e foi. Né? Por quê? Esse cara morreu muito durante a vida, né? Esse cara morreu muito. Então, e quando chegou o momento mesmo da passagem, para ele era algo... Foi a passagem. Faz parte. Né? Então tá bom, Júnior. Recado dado. Recado dado. Gente, quem tiver alguma dúvida, né? Quem assistiu a live inteira, ou quem pegou pela metade, ou quem vai assistir ainda, né, Júnior? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, no Instagram, manda um direct que o Júnior responde aí. É isso aí. Né, Júnior? É um prazer. Falar sobre Acompanha aí nos canais, ó, que nós estamos nesse momento nos 3 canais, Instagram, no Facebook, no YouTube. É que isso nós aí, somos muito chiques, é muito chique. Estamos ficando chique, né? Estamos ficando chique. No Instagram, né, Cláudia? No Instagram é odair.junior.se. No YouTube, a forma mais fácil de me encontrar é Odair Júnior Emagrecimento ou Odair Júnior Saúde Emagrecimento. Aí, se você digitar isso ali no buscador ali do Google, do YouTube, né? Vai cair nos meus vídeos e aí fica mais fácil me seguir. Muito conteúdo, gente. Muito. A gente está desenvolvendo bastante conteúdo com muito carinho. Conteúdo. Evoluindo muito também. Estamos no 3º estágio aí, estamos evoluindo bastante, né, Cláudia? Sim. E vamos que vamos contribuir aí. Né? Então, qualquer dúvida, mande aí nas descrições, ou do Instagram. Algum tema para o Júnior falar aí na próxima live, alguma coisa sobre saúde e emagrecimento, né? Que o Júnior vai buscar e vai trazer o melhor conteúdo, com certeza. É isso aí, Cláudia. Né? Obrigado, viu? Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde. Até sexta-feira, às 2 horas, mais uma vez. Tchau. Tchau.